Você já se perguntou se o inferno é exatamente como pintam nas histórias populares? Será que existe apenas um conceito universal de inferno, ou seriam várias camadas, dimensões e interpretações diferentes ao longo das Escrituras? Nos próximos minutos, você vai descobrir algo que pouquíssima gente comenta: os 7 tipos ou faces do inferno na perspectiva bíblica, histórica e até cultural. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque o que vou revelar hoje pode mudar para sempre o modo como você enxerga o julgamento divino, a morte e a eternidade. Fique comigo até o fim para entender por que essas 7 faces são tão impactantes. Talvez você esteja se perguntando: já ouvi falar de inferno como um lugar de fogo eterno. O que poderia ser tão surpreendente a ponto de haver 7 versões ou tipos diferentes? A verdade é que, quando mergulhamos profundamente nos textos originais, em hebraico e grego, e consideramos as traduções ao longo dos séculos, percebemos que inferno se tornou uma palavra guarda-chuva para várias ideias. E o mais intrigante é que muitas delas aparecem na Bíblia com nomes e significados distintos. A promessa do vídeo de hoje é simples. Você vai conhecer cada uma dessas 7 faces do inferno, suas características, fundamentos bíblicos e o que significam para a nossa vida atual. E posso garantir, o que veremos aqui vai além de qualquer simplificação que você tenha ouvido falar. Para compreender as diferentes faces do inferno, precisamos começar entendendo como a Bíblia foi escrita e traduzida ao longo do tempo. Antigo Testamento, escrito majoritariamente em hebraico, com algumas porções em aramaico. Nele, surge um conceito muito importante para se entender o inferno original, o Sheol. Novo Testamento, escrito em grego koiné, herdou certas expressões do Antigo Testamento, mas também incorporou conceitos do mundo greco-romano, como Hades e Tártaro. Além disso, ao longo dos séculos, a Igreja foi assumindo diferentes visões e tradições a respeito do que acontece depois da morte, incluindo a crença em lugares de punição ou purificação. Para alguns cristãos, há nuances entre o lugar de tormento temporário e o tormento eterno. Para outros, a ideia de purificação, como em alguns conceitos de purgatório, se mistura ao tema do julgamento final. Antes de revelarmos as 7 faces, vamos esclarecer um ponto importante. Por que nos importarmos tanto com essa discussão? Compreensão teológica correta. Entender a Bíblia em seu contexto original evita interpretações precipitadas ou o uso de termos de forma genérica. Impacto na fé e no comportamento. Nossa ideia de inferno influencia a maneira como encaramos Deus, o pecado, o arrependimento e a salvação. Perspectiva histórica. As traduções e tradições moldaram a forma como culturas inteiras interpretam o destino das almas. Saber disso ajuda a distinguir entre o que é tradição e o que é de fato textual. Portanto, é fundamental olharmos para cada rosto do inferno na Bíblia, tanto no contexto judaico quanto no cristão primitivo, para ganharmos uma visão mais aprofundada. Prepare-se, pois essa jornada vai nos levar a cantos pouco explorados das Escrituras. E talvez o incomode em alguns pontos, pois nos convida a rever certezas estabelecidas. Agora quero que você se coloque no lugar de alguém que viveu no período bíblico. Imagine-se como um israelita no Antigo Testamento, ouvindo sobre o Sheol, ou como um grego no século I, que já tinha o conceito de Hades bem estabelecido em sua cultura. Como você reagiria ao descobrir que a visão hebraica e a visão grega sobre a morada dos mortos se misturam no Novo Testamento e que, ao longo dos séculos, tudo isso passou a ser resumido numa única palavra: inferno? Deixe aqui nos comentários, enquanto assiste, o que mais surpreende você nessa pluralidade de conceitos. É a forma como cada época entendia a vida após a morte, ou como tudo acabou unificado em um termo só?
Vou adorar ler sua perspectiva. Chegou o momento. As 7 faces do inferno, segundo a Bíblia e a tradição cristã. Vou listar cada uma delas e explicar seus principais elementos. Fique atento, pois cada face carrega uma mensagem espiritual e teológica distinta. 1. Sheol. Origem. Hebraico. S-H-A-V-L. Onde aparece, principalmente no Antigo Testamento, por exemplo, em Salmos, Jó, Eclesiastes. Significado geral. Local ou condição onde todos os mortos iam, justos ou injustos, sem necessariamente uma distinção de punição ou recompensa. Perspectiva espiritual. O Sheol não é descrito no texto original como um lugar de tormento ardente, mas sim como um estado sombrio e silencioso. É frequentemente traduzido como sepultura ou região dos mortos. Relevância. Mostra o estágio inicial do pensamento hebraico sobre pós-vida, ainda pouco detalhado, mas que já indicava uma existência após a morte. 2. Hades, origem, grego, Hades. Onde aparece, Novo Testamento, especialmente em passagens como Lucas 16, parábola do rico e Lázaro, e Apocalipse. Semelhança com Sheol. Hades é, em muitas traduções, a mesma ideia de uma morada dos mortos. Contudo, a teologia cristã passou a ver no Hades um lugar onde os injustos experimentam sofrimento, enquanto os justos estariam em seio de Abraão ou em outro estado de paz. Importância cultural. O conceito grego de Hades era o reino subterrâneo regido pelo deus Hades. No contexto cristão, a palavra foi incorporada para descrever a parte inferior do pós-vida, ganhando um tom mais punitivo. Atualização teológica. Alguns interpretam o Hades como uma condição temporária antes do juízo final, onde as almas aguardam a ressurreição. 3. Geena ou Gehenna, origem grego Geena, derivado do hebraico Gehinnom, Vale de Hinnom. Localização histórica. O Vale de Hinnom, em Jerusalém, lugar onde se queimava lixo e, em épocas mais sombrias, houve sacrifícios de crianças a deuses pagãos. 2 CR 28:3, 33:6. Uso no Novo Testamento. Jesus frequentemente menciona a Geena como um lugar de fogo inextinguível. Marcos 9:43. Diferença para Hades. Enquanto Hades é a morada dos mortos em geral, a Geena é usada para descrever uma punição mais definitiva, ligada à ideia de fogo eterno e julgamento. Relevância prática. Simboliza o lixo moral e espiritual, sendo consumido e separado da presença divina. Sugere um castigo mais duradouro que o simples estado de morte. 4. Tártaro, Tártaros. Origem, grego, Tártaros. Onde aparece, 2 Pedro 2:4, onde se diz que anjos que pecaram foram lançados no Tártaro, traduzido em algumas versões como inferno. Significado. Na mitologia grega, Tártaro era uma região ainda mais profunda que o Hades, reservada aos inimigos dos deuses e aos titãs caídos. Aplicação cristã. O texto bíblico aplica Tártaro como o lugar onde anjos decaídos estão presos, aguardando julgamento. É uma espécie de prisão espiritual, distinta do Hades comum. Aspecto teológico. Ressalta a gravidade do pecado de rebelião contra Deus, pois nem mesmo os seres celestiais escapam de um julgamento severo. 5. Abismo ou Poço do Abismo, onde aparece principalmente no livro de Apocalipse, Ap 9, 1-2, 21-3. O que é? Um lugar de contenção para criaturas demoníacas, descrito como um poço sem fundo. Em grego, abyssos. Função. Seria uma prisão temporária para entidades malignas, que podem sair em determinado tempo para atormentar a humanidade, mas depois são novamente confinadas. Diferença para Tártaro. Enquanto Tártaro parece especificamente ligado ao aprisionamento de anjos caídos, o abismo no Apocalipse contém diferentes tipos de forças demoníacas. Implicação escatológica.
traz a ideia de que Deus, no fim dos tempos, controla onde e como essas forças podem atuar, enfatizando a soberania divina mesmo sobre o mal. 6. Trevas exteriores, onde aparece principalmente nos evangelhos como em Mateus 8:12, 22:13, 25:30, onde Jesus fala de trevas exteriores associadas a choro e ranger de dentes. Significado: sugere uma exclusão total da presença de Deus, um lugar ou estado onde se experimenta desespero absoluto e falta de luz, tanto literal quanto espiritual. Diferença em relação ao fogo. Não é necessariamente descrito como fogo, mas como trevas. Isso indica outro aspecto do castigo: a separação extrema, o abandono e o isolamento. Aplicação reflexiva. Faz a gente pensar que o inferno pode ser também a ausência definitiva de toda graça e bondade divinas, o que em si já é um tormento inimaginável. 7. Lago de Fogo, onde aparece Apocalipse 19, 20, 20, 10, 14 e 15. Significado: considerado o inferno final ou definitivo. É o destino de Satanás, da besta, do falso profeta e no juízo final de todos que forem condenados. Diferença de Gina e Hades. Enquanto Gina é frequentemente entendida como a punição que pode começar após a morte, o Lago de Fogo é apresentado como a instância final e irrevogável do castigo eterno, após a ressurreição e o juízo. Ponto central: o Lago de Fogo sela o destino de todos os que escolheram se opor a Deus, sendo, portanto, a segunda morte, conforme Apocalipse 20, 14. Relevância escatológica. Completa o quadro do que as Escrituras chamam de julgamento eterno. É o lugar onde a morte e o inferno, Hades em si, serão lançados, representando a vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. Essas são as 7 faces do inferno que, ao longo do texto bíblico e da tradição cristã, foram traduzidas ou compreendidas de maneiras diferentes. O ponto-chave é notar que inferno não se resume a uma única palavra ou experiência, mas agrupa várias dimensões, temporárias ou definitivas, de tormento ou de exclusão da presença divina. Mas atenção! Existe ainda uma linha de pensamento que defende que o inferno não é apenas um local físico ou espiritual para além da morte, mas também um estado de alma que pode ser experimentado aqui e agora. Alguns teólogos e líderes cristãos indicam que o distanciamento progressivo de Deus, a prática contínua do mal e a recusa de todo tipo de arrependimento podem conduzir a uma experiência infernal ainda em vida, uma antevisão do que seria a separação eterna. Se você quer saber mais sobre como essa interpretação funciona e como as escolhas diárias podem nos levar a uma vida infernal antes mesmo do juízo, eu preparei um vídeo extra no canal, o link está na descrição ou no card, falando justamente sobre a influência do bem e do mal no nosso cotidiano. Afinal, é possível que a tormenta de consciência e a ausência de paz sejam sintomas de um inferno já se iniciando interiormente. Chegamos ao final da nossa jornada pelas 7 faces do inferno. O que podemos levar de tudo isso? Em primeiro lugar, a certeza de que a Bíblia é muito mais rica e complexa do que uma leitura apressada pode sugerir. Em segundo lugar, que entender esses conceitos nos faz refletir sobre nossa responsabilidade moral e nossa relação com Deus. Para além de qualquer polêmica, a grande mensagem é: cada escolha que fazemos aqui tem repercussões eternas. A Bíblia não apresenta um inferno como uma fatalidade inevitável, mas como a consequência trágica de uma existência que rejeitou a comunhão com Deus. Em contrapartida, há sempre a esperança da reconciliação e do perdão, oferecida por meio de Jesus Cristo. E você, o que achou de toda essa informação? Tinha ideia de que existiam tantas nuances para a palavra inferno?
Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe as suas reflexões ou dúvidas. Eu faço questão de ler cada mensagem e, sempre que possível, respondo para continuarmos esse debate tão importante. Não esqueça de dar o like se esse conteúdo trouxe valor à sua vida e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Assim, você não perde os próximos vídeos, onde continuaremos a mergulhar em temas bíblicos, teológicos e históricos que muitas vezes são deixados de lado, mas que podem ampliar muito a nossa compreensão. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guie em cada escolha que fizer. Até o próximo vídeo e lembre-se, conhecimento bíblico nunca é demais, pois nos ajuda a caminhar com mais firmeza e, acima de tudo, com mais esperança.